Esse é um sábado mais do que especial. Afinal de contas, estamos transmitindo esse programa para todo o campo da Associação Norte-Sul Rio Grandense. Que bom ter você participando com a gente, ter você louvando com a gente. E, aliás, muito obrigado, Luiz, pela música que você trouxe nessa manhã. Música que inspirou, preparou para esta mensagem. E, ao mesmo tempo, ele está representando um grupo, que é o grupo dos aventureiros. Este é o sábado dos aventureiros. Temos vários clubes no nosso campo. E essa semana foi a semana do lenço para eles. E foi bonito de ver eles postando na internet, no Instagram, no Facebook, as fotos, os componentes dos clubes, falando da saudade do retorno das atividades. Como é bom ver essa turma empolgada. Ontem à noite nós fizemos uma live que foi transmitida para todo o campo, para os aventureiros. E foi um programa muito bonito e eu tenho certeza que você assistiu aí da sua casa. Portanto, parabéns a todos os nossos clubes e nós também estamos torcendo de que as atividades de vocês voltem ao normal o mais rápido possível. Eu quero convidar você agora, junto comigo, a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7 e os versos 21 a 23. Mateus, capítulo 7, versos 21 a 23. Você pode acompanhar aí na sua casa. E o texto diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, Senhor, porventura não profetizei no teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E olha o verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a maldade. Em 2016, no Brasil, em nosso país, foi realizada as Olimpíadas. A tocha olímpica, ela chegou no Brasil, vindo da Grécia, passou pela Suíça e passou por 300 cidades do nosso país. E no dia 4 de agosto, ela foi acesa, a chama olímpica no Rio de Janeiro. A chama, ela é o maior símbolo do espírito olímpico. A primeira vez que uma chama olímpica foi acesa foi em 1928, em Amsterdã. 4 anos mais tarde, em 1932, esta mesma chama olímpica ela voltou a ser acesa nos Jogos Olímpicos no estádio de Los Angeles. E por ocasião do encerramento e ao apagar a chama olímpica na pira, no estádio de Los Angeles, um senhor chamado Pierre de Coubertin, ele escreveu a seguinte frase: que a tocha olímpica siga o seu curso através dos tempos para o bem da humanidade, cada vez mais ardente, corajosa e pura. Bom, não é sobre a tocha olímpica que eu quero falar nesta manhã, mas é sobre uma outra tocha que o Evangelho traz para mim e para você. A Bíblia, ela traça uma semelhança de transmissão de geração para geração. A tocha olímpica, ela é transmitida de um país para outro, de um continente para outro, de uma cidade para outra, mas a Bíblia trata da transmissão da tocha do Evangelho, da transmissão da pregação do Evangelho de geração para geração. Há uma diferença significativa na chama olímpica para a chama que está narrada na Bíblia, que é a do Espírito Santo. Os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento, eles carregaram-na bravamente, repassando através das gerações, até o momento em que chegou para Cristo Jesus. Cristo, durante seus 3 anos e meio de ministério, com intensidade, ele proclamou a chama do Evangelho nos seus dias. E com maior intensidade ainda, ele explodiu com o poder do Evangelho, quando ele morre em favor da humanidade e ressuscita dos mortos, deixando o seu túmulo vazio. Poucos dias depois, volta para junto do Pai. E alguns dias depois, 120 pessoas, junto com os apóstolos, receberam nos seus corações a chama de Cristo e começaram a espalhar por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos
ele narra a saga da chama que se espalhou através desses primeiros atletas de Cristo. Moody, um grande escritor evangélico, certa vez escreveu assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa completamente entregue nas mãos de Deus. A igreja, podemos dizer, é um gigante adormecido. A igreja precisa despertar do sono espiritual para, com poder, com fervor e com a chama do poder do Espírito Santo, se levantar para levar esse evangelho ao mundo inteiro, do jeito que Mateus 24,14 pede e exalta como a última profecia que falta ser cumprida para que Cristo possa voltar. A igreja precisa sair das 4 paredes e sair para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra e pregar esse evangelho. Sabe por quê? Porque sem o poder do Espírito podemos ter igrejas grandes, mas não igrejas vivas. Sem o poder do Espírito podemos ter grandes templos, mas não congregações santas. Sem o poder do Espírito poderemos ter um culto solene e pomposo, mas não a convicção de pecado e sede de Deus. Sem o poder do Espírito poderemos realizar grandes obras, mas não estender as estacas do reino de Deus no coração de milhares de pessoas. Preste atenção comigo agora num texto do livro Grande Conflito, página 464. Preste atenção no texto que eu vou ler para você agora. Olha só. Olha o que está escrito nesse livro aqui. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus um reavivamento da primitiva piedade como nunca fora testemunhada desde os tempos apostólicos. Agora, preste atenção. O inimigo de Deus, ele deseja atrapalhar essa obra e ele vai se esforçar para impedir que esta obra aconteça, introduzindo um movimento chamado de contrafação. E nas igrejas que ele puder colocar o seu poder sedutor, ele vai fazer parecer que a bênção de Deus foi derramada, multidões vão exultar pensando que Deus está atuando milagrosamente, quando a obra é de um outro espírito. E sob o disfarce religioso, Satanás vai procurar estender a sua influência sobre o mundo cristão. Olha só, Deus, ele não aceita imitações. A contrafação, ela pode enganar, sabe por quê? Porque ela é parecida, ela é idêntica ao original. Deixa eu ilustrar para você. Você nunca vai ver uma falsificação de uma nota de R$11. Por que que você não vai ver? Porque ela não existe. Não existem notas de R$11. Ninguém é tão tolo para falsificar uma nota dessa. Afinal de contas, ela não existe. Portanto, a contrafação que Satanás vai fazer é a falsificação da imitação de algo original, de algo que existe. Nos últimos dias, a preocupação do inimigo de Deus não é com os incrédulos, porque estes já são dele. Mas a preocupação e o foco do inimigo de Deus é com os cristãos, é com você, é comigo. É comigo. Sabe por quê? Porque ele vai enganar milhões de pessoas. De que forma? Com curas, com milagres, com línguas, para enganar as pessoas. Agora, pensa comigo. Deus está planejando enviar um poderoso e grande reavivamento para a igreja no tempo do fim. O Espírito Santo será derramado poderosamente. Ao mesmo tempo, o inimigo vai tentar atrapalhar esse derramamento da última chuva e vai introduzir um falso reavivamento, sob um disfarce religioso. Satanás vai enganar milhares de pessoas. Será um engano religioso. O palco está sendo construído, sabe quando para isto? Agora. E eu vou te explicar como. Crise após crise tem afetado o mundo rapidamente. Estamos vivendo nos dedos, nos pés da estátua de Daniel, onde os países tentariam se unir
eles fazem acordo de paz, poucos dias depois, poucos anos depois, eles não conseguem se unir, não conseguem trabalhar. Ataques terroristas, desastres naturais, problemas políticos. E quanta incerteza na política, quanta desavença, incertezas financeiras. Tudo isso tem preocupado as pessoas, tem causado pânico às pessoas, angústia, ansiedade, fobias, dando incerteza. Você não sabe o que vai ser amanhã. Agora, pensa comigo outras coisas aqui. Deus vai operar milagres nos últimos dias. Nem todos os milagres serão falsos. Deus vai operar maravilhas nos últimos dias. Agora, olha só, Satanás também vai operar milagres nos últimos dias. E a pergunta que me resta é: como vamos saber a diferença entre ambos? Deus nos dá a resposta. É Mateus capítulo 7 que acabamos de ler. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não adianta você fazer coisas em nome do Senhor, se você não é dele. E agora eu vou dizer para vocês algumas coisas. Muitas pessoas têm feito milagres por aí, em nome de Jesus. E o mestre vai dizer: não conheço vocês. Mas por que não conheço? Como não conhece? Porque para eles o mais importante eram os milagres e não fazer a vontade de Deus. Não era obediência aos mandamentos de Deus e nem aos princípios divinos. Para eles os milagres eram mais importantes do que conhecer a Deus de verdade. Para eles agradar as pessoas e fazer o que as pessoas estão pedindo era mais importante do que obediência para Deus. Para eles, os milagres era mais importante porque as pessoas saíam satisfeitas, mas não conheciam Deus e não sabiam qual era a vontade de Deus para eles. A principal intenção era receber cura. A principal intenção é receber o favor de Deus ou os favores de Deus. Mas a principal preocupação não é fazer a vontade de Deus e nem obedecer aquilo que Deus pede para a gente fazer através dos seus ensinamentos e dos 66 livros que Deus deixou para a gente como regra de fé. A experiência exterior é mais importante do que a realidade interior. Na verdade, o emocionalismo é mais importante do que a obediência. Cuidado com qualquer reavivamento religioso que está mais preocupado e fundamentado nas emoções do que em obedecer a Deus. Para os discípulos receberem o Pentecostes em Atos 2, eles fizeram algumas coisas. E para a igreja, nos dias de hoje e nos próximos dias, receber a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo, vai ser extremamente importante a gente estabelecer e fazer algumas coisas, como os discípulos fizeram em Atos 2. Buscar a Deus em oração é dedicar tempo na presença de Deus, é comunhão com Deus. É por isso que Mateus 7 diz: se vocês fizerem tudo isso, mas só para agradar pessoas e não ao meu nome, eu não conheço vocês. Para receber a chuva serôdia, eu preciso buscar a Deus em oração e dedicar tempo na presença dEle, para ouvir aquele que deseja para a minha vida. É confessar e se arrepender dos seus pecados. É seguir os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não são 9, não são 8, são 10. É uma vida de obediência a Deus, é estudo da Bíblia, é reavivamento sem estudo da Bíblia, é logo reduzido a emocionalismo ou alguma forma de fanatismo. Quem vai receber a chuva serôdia nos últimos dias serão aqueles que estão preocupados e interessados e levando a mensagem para outros e levando mais gente para o céu. É a capacitação da igreja para pregar a última mensagem ao mundo.
É um momento oportuno para duas coisas: reavivamento e reforma. Duas coisas que aconteceram no Pentecostes, em Atos 2, e que está para acontecer agora, daqui para frente. Reavivamento e reforma. Reavivamento é fazer o que Deus pede. Reavivamento é dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. Reavivamento é acorda espiritualmente, acorda para as coisas que estão acontecendo. E reforma é a reforma de hábitos de vida. É uma reforma de saúde, é a reforma de hábitos alimentares, é o exercício físico, é a luz solar, é um sono adequado todas as noites. São os 8 remédios naturais que Deus deu para mim e para você. Sabe, nas cenas finais da história desta terra, Deus vai usar líderes, Deus vai usar pastores e Deus vai usar membros da igreja no movimento final para que a mensagem alcance o mundo inteiro. Uma igreja reavivada, uma igreja empolgada, uma igreja que vai acordar, sabe por quê? Porque ela dedicou tempo na presença de Deus, em oração, suplicando, pedindo: Senhor, o que Tu queres de mim? O céu, os anjos, Deus o Pai, Cristo Jesus, eles estão à espera de homens e mulheres por cujo intermédio eles possam revelar o poder do cristianismo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você suplicar e quando você receber o poder do Espírito Santo, tua casa será diferente. Milagres e maravilhas vão acontecer no meio desta igreja. Sua família será diferente, seus filhos serão diferentes, porque todos estão buscando a mesma coisa, todos estão suplicando o mesmo poder. Eu quero terminar falando para o seu coração agora. Para você, aí na sua casa. Sabe, Cristo está voltando. E a chuva serôdia, o poder do Espírito Santo, já está sendo derramado sobre a igreja de Deus. Ele já está levantando uma igreja para ser diferente daqui para frente. Ele deseja que a sua casa, a sua vida seja diferente. Deus está esperando por mim e por você para se levantar e fazer aquilo que Deus está pedindo. Caia de joelhos, ore, estude esse livro, Bíblia, pesquise, para não sermos enganados nos momentos finais da história desse mundo. O tema dessa manhã foi bem próprio para você e eu discernir e saber discernir no momento certo onde está os verdadeiros milagres de Deus e onde está a contrafação. Porque Deus criou você para ser salvo. Deus chamou eu e você para esse mundo, para irmos para os céus e para levar mais gente para o céu. Eu quero convidar você nessa manhã a entregar sua vida, sua casa, sua família nos braços de Deus. Orem juntos em casa. Estudem a palavra de Deus, dediquem tempo para a oração e dediquem tempo para levar esse evangelho a outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a paz e nos dê a alegria e o privilégio de estarmos eternamente com Cristo quando Ele voltar. Que bênção poder sentir a presença de Deus nesse momento. Que bênção é poder abrir a Bíblia, é estudar a sua palavra, e a gente saber para onde estamos indo e saber o que vai acontecer daqui para frente para não sermos enganados, mas estarmos nos preparando de verdade para a breve volta de Jesus. Feche seus olhos e nós vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por ouvir a Tua voz neste momento. Obrigado, Pai, porque Tu deixasses nas páginas sagradas desse livro o caminho certo para a gente poder andar, para não sermos enganados e sermos advertidos qual caminho precisamos continuar caminhando, andando, até que Tu voltes. Pai, abençoe a cada um daqueles que estão assistindo nesse momento.
Abençoe a tua igreja nesse campo, no mundo, no nosso país. Cuida da situação política, econômica, religiosa do nosso país também. Que a tua vontade seja feita, ó Pai. Há tantas pessoas sofrendo. Seja o médico dessas pessoas. E agora continue com a gente no restante desse dia, dessa próxima semana, com a tua bênção em nome de Jesus. Amém.